Dr. Samba Pari, escritor investigador, jornalista independente, cidadão humilde, solidário e amante da paz e da estabilidade para com o seu povo guineense. Samba, por favor. Boa tarde. Mais uma vez peço uma salva de palmas a toda a mesa aqui. Começo por agradecer primeiramente e de forma muito calorosa a dona Suzete, que incansavelmente marca presença nas minhas apresentações. E não só marca a presença, mas como dá uma contribuição que nem posso caracterizar aqui. Dona Suzete, muito obrigado por isso. Agradecer. Bom, começo a agradecer aos meus amigos, aos meus seguidores e amantes do meu percurso, pela estima, pelas palavras de incentivo que certamente deram e dão força para o empenho e dedicação a esta causa. Sem me esquecer do nosso grande e ilustre Tony Checa. Ele é que é o ícone das apresentações dos livros, da sua incansável e invejável experiência de forjar linguagem comunicativa e geradora de expectativas. Bom, também mal não podia ser, não é? Como jornalista profissional. Vale a pena reconhecer todos os dias a tamanha contribuição e respeito que Tony Checa deu e continua dando ao jornalismo e à cultura literária guineense. Um obrigado especial, Tony Checa. Obrigado por isso. Bom, aqui ao meu lado esquerdo tenho aqui um irmão que saímos de pais diferentes, mas sempre estamos juntos. E hoje temos a maior convivência de que qualquer um. Luciano Oscar Pereira, muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Bom, também agradeço efusivamente aos meus pais e principalmente à minha família, iniciando pela minha esposa, os meus filhos e restantes familiares. Muito obrigado pela força que sempre me deram e pela amizade sempre que mostraram em me ajudar no que pretendo fazer. Agradeço a eles, não só por me terem carinho, mas também de me sempre permitirem que possível, não é, pegar no meu orçamento familiar e fazer o que desejo fazer. Uma salva de palmas para a minha família. Bom, quanto ao livro, começaria, antes de mais, de destacar o título, que são essas primeiras letras que atraem, não é, a atenção de qualquer leitor. Este título, a semelhança dos outros, não veio por acaso. O título surgiu num contexto particular em que as nossas caminhadas por caminhar deixam sempre buracos sem quaisquer remédios. Desses buracos há um espreitar de longe a cumplicidade, quiçá gigantesca no seu tamanho, invisível da sua origem e tosca da sua solução. Portanto, o conceito da democracia típica que eu escrevi aqui serve para designar um Estado que se diz alinhar com a democracia, admitindo que aceita cumprir todo o conjunto de regras da democracia. Mas, ao se intitular de Estado democrático, na prática, limita-se aceitando parcialmente os princípios da democracia pura e de cumprir seletivamente as regras do jogo. Com o andar do tempo, o poder passa a ser
um regime que faz uso de certos instrumentos da democracia simplesmente para atingir objetivos ditatoriais, onde as instituições são praticamente amordaçadas. Entretanto, a combinação de ser um Estado de regime democrático e de estar a conduzir a governação com atos e práticas ditatoriais é que resultou neste título que eu dei o nome da democracia atípica. É a circunstância que ditou esse título. É a insegurança do homem político em se compor como político-democrata, tantas vezes perseguido pelas suas próprias sombras. O título foi procurar essas sombras que ensombram os pensamentos dos líderes durante e depois dos seus mandatos, como razão principal do surgimento desta obra e o seu respectivo título. Portanto, como podem ver, está aqui a democracia atípica. Portanto, essa é a capa, tal como vos estou a mostrar aqui. A capa e contracapa ilustram bem estas letras, que é a democracia atípica e as tragédias do terceiro mandato. As mãos atadas, tal como podem ver aqui, concorrente, são as mãos do povo votante que precisa de liberdade. Uma liberdade que sempre pensam ter quando confiam os seus votos aos dirigentes, que depois os transformam em vítimas de maltrato e de aprisionamento. Tal como podem ver, as mãos acorrentadas estão no interior do continente africano. Isto serve para demonstrar que muitos Estados precisam de reescrever com imagens diferentes destas, onde muitos de nós ainda continuam presos. Quando, na verdade, a essência de luta de cada povo é para criar uma pátria e bem-estar para o seu povo. E isto, no caso da Guiné-Bissau, nos obriga a cantar o sol, o suor, verde e o mar. Séculos de dores de esperança, esta é a terra dos nossos avós, fruto das nossas mãos, da flor do nosso sangue, e gritamos sempre: esta é a nossa pátria amada. Bom, é a mesma coisa que é feita nos outros países também. Inspiram os cânticos e hinos semelhantes, com mensagens melódicas de esperança, e que muitos líderes ainda continuam adiando. Portanto, esta capa e a contracapa ilustram bem esta mensagem. Aqui do verso, estou eu a mandar uma mensagem aos meus seguidores e os amantes da minha forma de escrever. Feito isto, sei que tenho de falar um pouco da obra, embora já foi falado aí para o nosso ilustre, mas antes eu sou obrigado a parar numa dedicatória. Para quem tiver o livro, é na página 9, onde eu escrevi uma dedicatória que para mim está cheia de emoção e sentimento. Das palavras escritas enquanto os meus olhos pingavam de lágrimas de consternação, o que afetou a minha inspiração e atrasou em muitos e longos meses a progressão de findar a obra. Meus irmãos e minhas irmãs, estou-vos a falar da perda do meu primogênito, o meu filho. Estava convencido que ele seria o continuador do meu apelido depois de mim. Mas afinal, embora sendo o pai, ainda seria eu a viver depois dele. Bom, para honrar a memória, quero vos pedir, por favor, 30 segundos de silêncio em memória deste meu filho. Peço. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom,
Não quero consternar a sala, infelizmente assim quis o nosso Criador. E hoje, felizmente, a família conseguiu superar os momentos mais difíceis e dolorosos desta consternação. Só peço que Deus o tenha. Continuando, certamente o auditório está à espera de saber o que fez eu abraçar a escrita que me colocou no gênero literário da forma como escrevo. Quero vos dizer que a inspiração de um ser humano sempre nasce à volta das circunstâncias em que vive, das maiores preocupações que tem na sua cabeça e dos maiores sentimentos que invadem o seu coração. É por isso que um músico ou um escritor pode inspirar romance, pode inspirar ficção, política, sociedade, investigação, história, factos, etc. E no meu caso, escolhi fazer investigação e para registrar os fatos históricos que acontecem. Tal como disse o meu irmão Luciano, eu não me invento nada, só passo a registrar os fatos. Bem ou mal, são fatos que aconteceram. Por isso mesmo, quero vos assegurar que este livro falou muito bem da política, mas não é um livro político, porque não visa ninguém em concreto e todos os nomes usados, das pessoas singulares, dos países, servem simplesmente para elucidar os exemplos que pretendo dar e aprofundar a narrativa histórica que estou a registrar para os leitores. Porque a minha preocupação com a intranquilidade do meu país e do meu continente é grande demais. Quando digo isto, quem me vê como africano e para quem me conhece como guineense, nunca poderá estranhar dos sentimentos que posso ter em relação à política e as preocupações que aquecem no meu interior em relação ao conceito de democracia implementada no meu país e no meu continente. Isso obrigou-me a envolver em muitos desafios como este de pôr à banca uma obra deste gênero. Tais preocupações centram-se na defesa legítima do nosso povo de África. E particularmente, quando falo da Guiné-Bissau, nos moldes da minha escrita e da forma como escrevo, tenho certeza que os leitores irão encontrar sublinhados sentimentos que ofuscam e beliscam alternativas. Dos irmãos hoje, amanhã já não são, dos amigos de coração transformados em tratos de hipocrisia, das desconfianças que continuam acabando com a nossa proximidade, relegando a nossa reconciliação nacional bem precisa, cada dia mais difícil. São essas as preocupações e sentimentos que vão na minha alma, dividida aqui e acolá. Isto é, vivendo fisicamente aqui na Europa, mas permanecendo mais vezes na África, nos meus pensamentos. Esta minha preocupação de estar cá, mas viver mais lá, carregou-me de grandes responsabilidades, aos quais me vejo obrigado de despir o casaco, sair das minhas zonas de conforto e prontificar-me como combatente. Não com as armas na mão, como Forças Armadas Revolucionárias do Povo, mas com a caneta, com o espírito e com maior potência de escrever. Pois bem, a pesquisa levada ao cabo cedo me confirmou, tal como sonhava, a longa viagem de caminhos espinhosos, de caminhos insultuosos,
de caminhos críticos, de caminhos que desvalorizam a competência e o conhecimento, caminhos de abo e quim, ou quinqui-abo. Nesse sentido, a democracia atípica, enquanto título deste livro, está desinstalada de raiz a tronco, de tronco às folhas, das folhas às flores, sem sobra de quase nada para a geração vindoura possa acreditar no trecho que está no nosso hino nacional, onde dissemos: ramos do mesmo tronco, olhos na mesma luz, esta é a força da nossa união. Minhas senhoras e meus irmãos, a razão invocada neste livro certamente irá solidificar mais os laços com os leitores fiéis à minha pesquisa. Aliás, o nosso ilustre já referiu isto aqui, porque a frequência dos estudantes universitários e vários leitores que andam à procura das minhas obras ilustram bem esta palavra. Aliás, os 3 livros já publicados, este é o 4, de diferentes títulos, mas de caminhos similares, porque a nossa Guiné ainda não encontrou um banco para se sentar. Tal como ontem estávamos no sentado de choro, no sentado de desgosto, no sentado de casamento ou na cerimônia. Tudo porque os políticos sabemos que não há um sentado sério, nem um verdadeiro banco para se sentarem juntos. É por isso que este 4º livro da minha escrita alargou os horizontes, inspirando numa obra transversal, centrada na abordagem da democracia incipiente dos Estados que se intitulam de regimes democráticos por força da razão, sendo obrigados a fazer eleições ao seu jeito próprio, isto é, de forma parcial e seletiva. Criam leis e princípios que não cumprem, juram a Constituição que em várias ocasiões não respeitam, fazem da Constituição uma matéria de uso para interesses próprios, manipulam e adaptam as leis, sempre em proveito próprio pela potência do poder. É essa preocupação que me levou a mexer numa matéria pesada e tentar espreitar diversos problemas internos de outros Estados. Nesta ordem de ideia, consenti um sacrifício de pesquisar e trazer realidades diferentes, longe das fronteiras da Guiné-Bissau, com pequenos resumos sobre desafios enfrentados pelos regimes democráticos em contextos de mandatos prolongados, abordando também as consequências políticas, sociais e institucionais que surgem quando um líder busca permanecer no poder para além do tempo originalmente estabelecido na Constituição do país. São conhecidas as consequências que este apetite do poder leva, que gera confusões, perdas de vidas humanas, de patrimônio e de bem-estar. A este fenômeno é que eu chamei de tragédias, e os exemplos não faltam. Quero-vos referenciar aqui 3 países longe da Guiné-Bissau. Se olharmos por um país chamado Uganda, este país tem um presidente da República chamado Yoweri Museveni, que assumiu o poder deste país desde 1986. Nos princípios do ano 90, a África entrou na onda de passar a ser regimes democráticos. Este país também entrou na democracia. Em 96, fez as primeiras eleições. Este senhor, Yoweri Museveni, ganhou as eleições da forma como ganhou. Seja como for, o fim do seu mandato devia terminar em 2006. O que é que ele fez? No dia 28 de junho de 2005, instruiu o Parlamento de Uganda
para obter um apoio de esmagadora maioria dos deputados na sua intenção de remover os limites de mandato presidencial. Ele conseguiu. Muita gente perdeu a vida, mas ele conseguiu. Em 2021, ele foi reeleito pela 6ª vez no seu país. Isso significa que, de 1986, que ele entrou no poder, a esta data, ele está há 39 anos no poder. Dou-vos exemplo de outro país, também longe da Guiné-Bissau, que é Camarões. Esse país também tem um senhor chamado Paul Biya. Atualmente, ele é que é o presidente. Subiu ao poder do país em 1982. Tal como disse há bocadinho, com a força da entrada da democracia, também fingiram entrar no regime democrático. Bom, o mandato dele devia terminar em 2008, porque neste país o período presidencial é de 7 em 7 anos. Este também usou a mesma estratégia. Em 2008, conseguiu a aprovação no Parlamento de Camarões um projeto de lei constitucional para também acabar com o limite dos mandatos. Nesta altura, ele está no seu 4º mandato consecutivo. Significa que, de 1982 a esta data, ele está há 43 anos no poder. Permitam-me dar mais um país, exemplo. Este já é Ruanda. Tem um presidente chamado Paul Kagame, por muitos considerado um modelo exemplar dos presidentes da África, na verdade. Mas de acordo com os limites do mandato presidencial aprovado na Constituição ruandesa, ele não podia concorrer nas eleições de 2017, isto é, por ter completado o limite dos 2 mandatos. Também, em dezembro de 2015, ele antecipou, levou avante uma tentativa consumada de furar as barreiras da Constituição a favor da sua continuidade no poder. Como é político estimado no seu povo, não houve nenhuma revolta popular, nem perdas de vidas humanas. Mas só que, apesar disto, o procedimento não deixa de ser antidemocrático e violador de princípios estabelecidos da democracia. Bom, são esses tipos de desagrado, de forma como os políticos conseguem manipular os processos eleitorais, readaptar as regras constitucionais para prolongar a permanência no poder e até a incrível eliminação de limites de mandato presidencial para terem um poder vitalício. Tudo isto se transforma na fonte de sentimento e de repulsa para o povo. Lembrando que os militares também fazem parte desse povo e são eles os detentores das armas para fazerem frente aos políticos deste tipo. Por outras palavras, quero vos dizer, é o modelo de atuação desses presidentes são as causas principais dos golpes militares. Bom, por falar desse golpe militar, permitam-me agora referenciar um dos nossos países vizinhos, que é a República da Guiné-Conakry. Sabemos que este país também tinha um presidente da República chamado Alpha Condé. Ele foi o primeiro presidente eleito democraticamente no país da Guiné-Conakry em 2010. Fez os 2 mandatos que terminavam em 2020. Mas todos nós assistimos. O referendo que ele fez, quantas pessoas ceifaram a vida? E as eleições que ele fez, quantas pessoas perderam a vida? Mas conseguiu os tentos de referendo e de fazer o 3º mandato. Só que não durou. Estava lá um senhor chamado Mamadi Doumbia, que lhe tirou no poder. Neste momento ele está lá. Só que eu gostei de uma palavra que esse homem lançou no primeiro discurso que ele fez, onde ele disse assim: se o povo é defraudado, se o povo não consegue mudar a sua liderança através do voto, se o povo é esmagado pelas elites, então cabe ao exército
de dar ao povo a liberdade que merece. Citando nesse discurso um outro presidente também que fez as mesmas coisas, que é Jerry Rawlings, de Gana. Entretanto, o que é que eu quero dizer isto? Embora os tradicionais golpes militares ainda mantêm acontecendo de forma esporádica, a verdade é que as ambições desmedidas do poder e as pretensões de manutenção no poder quase acabaram por transformar os golpes violentos para golpes brandos e suaves, que eu tratei neste livro de golpes políticos, atualmente dado com mais frequência devido à moldura estratégica encontrada para assemelhar os golpes aos processos democráticos. Quem ler o livro vai encontrar, eu dei 2 grupos de golpes neste livro. Primeiro é o golpe militar, que eu disse que é o exclusivo aos militares. É um golpe repentino, violento e rápido. Do outro lado, fiz a referência de golpe político. Este tipo de golpe é golpe dado pelas lideranças civis, de forma suave e branda. Por quê? Porque envolve o golpe constitucional, o golpe institucional e golpe palaciano. Está bem explícito neste livro. Portanto, este tipo de golpes são dados com maior frequência, tal como disse, através de uma estratégia bem montada, porque esses preservam um simulado, quer dizer, aparência, para não poderem ser categoricamente serem ditas que a democracia está a ser violada. E nesse tipo de golpes, também gostei do discurso de um presidente da República, que na altura, e já agora é o ex-presidente da República, que todos nós conhecemos, que é George Weah, o ícone de futebol. Este, em setembro de 2021, numa das cimeiras de CDAO, afirmou que não é justo condenar os golpes militares e não condenar os golpistas das constituições, que violam as leis dos países em benefício das suas ambições do poder. Foi um discurso que, na verdade, provocou um certo silêncio na sala. Mas, se vermos bem, na verdade, que a prática do golpe político no decurso do poder iniciado sob princípios de regime democrático se transformou num cancro maligno que está a destruir a consolidação da própria democracia. Isto é, no desrespeito da lei, das regras, da sã convivência entre os adversários. Quem tiver o livro na página 227 e seguinte, está lá bem escrita o texto alongado, que demonstra a necessidade de respeitar as leis e as regras acordadas como guião de cada Estado. Ou seja, mesmo que um país escolha o seu modelo próprio de governação, mas é importante que as leis sejam respeitadas, que a Constituição seja cumprida. Caso contrário, as organizações regionais não conseguem controlar as divergências internas. Mesmo a União Africana, apesar de ser guardiã de Carta Africana da Democracia, da Governação e das Eleições, quando as leis e os princípios não são respeitados e cumpridos pelas lideranças, pouco ou nada se pode fazer para resolver as crises internas dos Estados-membros. Então, perante este sistema e hábito conjuntural complicado, a obra chama a razão aos Estados africanos como únicos responsáveis e autônomos de repensar a melhor maneira de fazer a política. E no que tange a necessidade de consumar o panafricanismo, o livro enumera conjunto de motivos que impõe necessidade de continente ter
uma união de Estados africanos para harmonizar posições e, sempre que possível, conjuntas para defender os interesses mais importantes e comuns nos fóruns internacionais, onde também pude trazer alguns exemplos sobre o alto custo de liderança, quando tanto o objetivo principal for a consolidação do panafricanismo. Isto é, falei da influência do FMI e Banco Mundial, falei de aparente independência política dos Estados, mas fortemente capturada pela dependência econômica e financeira. Tudo isto é no sentido de balizar a nossa sociedade, mas principalmente a futura geração política, a tamanha necessidade de lutarmos na base de entendimento para podermos ser donos dos nossos destinos. Enfim, para terminar esta minha intervenção, mais uma vez, neste livro quis apenas desbravar o caminho para os leitores, estudantes, cientistas sociais e alguns curiosos possam completar a obra, investigando mais e melhor os problemas do nosso continente e dos nossos países também, não é? Por isso mesmo vale a pena salientar aqui, nós que somos escritores, muitas vezes, quando escrevemos sobre algo, ou quando fazemos, ou quando revelamos resultado de uma determinada investigação, não pretendemos ensinar nada, simplesmente estamos a expor os nossos pensamentos, relatar as nossas ideias e partilhar o sentimento que temos em relação às inquietações que instalam no nosso interior. Só que, quando documentamos isto num livro, certamente pode facultar alguma informação, alguma sabedoria, despertar a atenção e também servir de base para inspirar em algo muito interessante no contexto da nossa sociedade. E, portanto, este livro intitulado Democracia Atípica e as Tragédias do Terceiro Mandato, que hoje estamos a lançar, não passa de uma proposta visando desbravar coordenadas para que os outros possam continuar a retratar os fatos e documentar as realidades. Entretanto, a obra não está de todo acabada, mas afirmo, simplesmente iniciada. Digo isto referindo a democracia como um dos temas sobre o qual o livro se trata, tendo em conta que o sentimento desse conceito depende muito das perguntas que cada um tem no seu interior e também das respostas que cada um tem sobre o conceito, dependendo da realidade que molda a sua visão de cada um e no lugar onde ele vive. Portanto, tal como disse em nenhum dos meus livros que já escrevi, tive pretensões de dar lições, nem estabelecer padrões, mas sim levantar interrogações e dúvidas, focalizando que todos têm relevância partilhar com a sociedade, para impulsionar a curiosidade dos leitores, pois o que está dentro de cada um de nós pode servir de motivo de trazer algo de bom aos nossos países e ao nosso continente. Acho que devo terminar aqui, mas antes de mais, deixem-me referir outra vez o meu muito obrigado por vocês disponibilizarem de estarem aqui comigo. Desta forma, considero lançado esta nossa obra, Democracia Atípica e as Tragédias do Terceiro Mandato. Muito obrigado a todos. Filho de Bafata, Bairro 3, 4, Caibará.
Rua Porto, segue a cara esqueci. Minha menina segue